Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos por me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolhe minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Deus tem um livro. Aliás, Deus tem vários livros. No sábado eu estive pregando na igreja aqui da cidade, e nós falamos sobre o Salmo 136, versículo 16, que fala que Deus, Ele conhece todos os nossos dias. Deus nos conhece desde que nós éramos criaturas informes dentro do ventre da nossa mãe. Criatura informe é um feto tão pequeno, mas tão pequeno, que ainda não tinha forma. Portanto, Deus, Ele nos conhece todos os dias da nossa vida, e a nossa vida começa quando nós ainda éramos criaturas informes, um feto que ainda não tinha forma, não tinha braços, não tinha perna, era apenas um feto. E Deus conhece todos os dias desde então. Quando nós éramos ainda um feto, já estávamos vivendo os dias da nossa vida. Cada um desses dias foram registrados num livro, diz lá em Salmo 136. E aqui no Salmo 56, Salmo 80 salmos antes, no versículo 8, diz que Deus registra cada uma das nossas lágrimas num livro. Portanto, ele tem mais de um livro. Aliás, ele tem um terceiro livro, que é onde precisa estar o seu nome escrito no livro da vida. O livro que te garante passaporte para a eternidade. Mas nesse livro que nós estamos lendo hoje, aqui no Salmo 56, ele registra cada uma das nossas lágrimas. As promessas de Deus é aquilo que te sustenta em momentos de desespero. São essas promessas que te dão a convicção de que aquilo vai passar. Quando José passou por tantas perseguições, por momentos tão difíceis na sua vida, eu disse Moisés, eu queria falar de José, embora Moisés também tenha passado por muitas. Mas quando José passou por tantas perseguições e tantas lutas, ele, ao morrer, já idoso, falando para o seu filho Manassés e Efraim, seus dois filhos, ele senta com eles e diz o seguinte: Manassés, Deus me fez esquecer todas as minhas angústias. Um dia tudo vai passar. Essa luta que você está vivendo um dia vai passar. E as lembranças que você precisa ter dessa luta, dessa perseguição, dessa angústia, é uma lembrança de vitória. Uma lembrança onde você foi aprovado. Porque toda prova precisa ter uma aprovação. Porque se você não é aprovado numa prova qualquer, significa que você foi rejeitado, você foi reprovado. E ao ser reprovado, significa que você vai ter que repetir para poder aprender a ir para o próximo nível. Caso contrário, você não evolui, você não cresce. Nós nascemos para florescer e nós somos aquilo que nós temos de potencial e não aquilo que aparentemente nós possamos estar vivendo. Quando Deus olha para nós, Deus vê em nós o nosso potencial e não o que nós somos, mas o que nós podemos ser.
É como olhar para uma semente que você não vê nada de muito interessante, mas aquela semente esconde por trás, dentro dela, uma grande árvore. Uma árvore que é capaz de dar muitos frutos. E você é como árvore, plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo precisa dar os seus frutos. E as provas servem para você perseverar. O Espírito Santo que Deus nos concedeu faz com que nós vivamos essa esperança. As promessas que menciona aqui no texto diz respeito à esperança que esse homem tinha. Louvo a Deus por suas promessas, sim. Louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais. A música que eu coloquei aqui no início, ela menciona sobre não temer, sobre o que pode me acontecer. Me tire tudo o que eu tenho e eu ainda viverei. Me tire a minha vida e eu ainda viverei. O que pode fazer um simples mortal se eu e você que somos salvos, somos imortais? Somos seres espirituais, vivendo num corpo físico, num mundo terreno e passageiro. Mas a nossa essência, o nosso ser, é um ser imortal. E o que pode nos fazer aqueles que são mortais? Aqueles que são mortais são aqueles que vivem na desobediência, na depravação, numa vida longe de Deus. Esses passarão pela segunda morte. Esses que vivem uma vida longe de Deus, infelizmente, vão ser julgados um dia, e a Bíblia fala sobre uma condenação que causa a segunda morte. Nós não devemos temer a primeira morte. Não, a primeira morte ela é iminente, ela é inevitável. Daqui 150 anos, nenhum ser humano que você conhece hoje vai estar vivo. Portanto, a primeira morte nós não devemos temer, mesmo porque nós não sabemos quando ela vai vir. Mas a segunda morte, essa sim, essa nós devemos temer. Mas nós que não vamos passar por ela, nós somos imortais. Viveremos para sempre, do lado de um Deus que preparou isso. Ele quis criar um ser humano que vivesse com Ele em intimidade para sempre. Que escolhesse viver com Ele. Que não fosse algo manipulado. Não. Deus nos deu o poder da escolha. Escolhas são poderosas. Escolhas nos faz sermos poderosos, porque nós podemos escolher vida ou morte. Isso é poderoso. Você pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. Você pode escolher ter um dia bom ou um dia mau. É você que vai escolher. O dia que você vai viver hoje, é você que vai escolher se ele vai ser bom ou se ele vai ser mau. Ah, mas as circunstâncias são ruins. São. Pode ser ruins mesmo. As circunstâncias estão me machucando. Sim, elas nos machucam mesmo. As circunstâncias estão querendo me derrubar. Sim, elas chegam a te derrubar. Sim, mas você pode escolher enfrentar todas essas lutas, essas provas, com esperanças. A esperança que produz aquilo que você precisa para ter um dia bom aqui dentro. É dentro da nossa mente onde as escolhas acontecem, as decisões acontecem, mesmo em meio a guerras.